discutir a lei de Gauss, né? Foi isso que a gente terminou a aula passada, né? Que é essa relação. ε0 vezes o fluxo é igual à carga envolvida dentro da superfície gaussiana. Escrito de forma mais explícita, se torna ε0 vezes a integral de superfície, né? Que é a integral do produto escalar do campo vezes a área, isso é igual à carga envolvida. Então, esse é o assunto que a gente vai tratar agora. Eu já tinha, acho que, comentado na aula passada. E aí temos essa questão aqui, ó. Vocês lembram lá atrás, a gente disse que se a carga dentro da superfície for positiva, o fluxo é positivo, se for negativo, é negativo, e se não tiver carga, é zero. Tá? Então, essas superfícies aqui da figura 23.8 ilustram essas situações todas. Né? Então, ó, a superfície S1 envolve a carga. Todas as linhas estão saindo. Né? E as normais todas são exteriores. Então, nesse caso aqui, o produto escalar do campo vezes as normais sempre vai ser positivo, tá? E a soma disso, naturalmente, vai ser positivo. Então, nesse caso aqui, necessariamente, o fluxo é positivo. Superfície S1, fluxo positivo. Okay? Agora, ao contrário, ocorre na superfície S2. S2, todas as linhas de campo estão entrando. E as normais continuam para fora. Então, significa que o produto escalar sempre vai ser negativo. Tá? Então, a soma é negativa. Então, o fluxo de uma carga negativa dentro da superfície é negativo. Agora, já esse caso aqui, S3, as linhas todas entram e saem. Então, significa que quando elas entram, elas deixam um fluxo negativo. Quando elas saem, elas deixam um fluxo positivo. Então, somando as metades simétricas da gaussiana, a gente vai ter metade dela com fluxo negativo e metade com fluxo positivo, a soma é zero. Tá? Então, sempre que as linhas atravessam a superfície vazia, automaticamente o fluxo é zero. E, por fim, temos a superfície S4, que envolve tudo. Tá? Aí, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Também, vocês vão ver que tem se vocês cortarem a figura exatamente nesse eixo aqui, eixo central, vocês vão ver que a parte esquerda ele é simétrica à parte direita em relação ao desenho, né? As linhas de campo. Agora, os sentidos da esquerda são para fora e os sentidos da direita são para dentro. Tá? Então, os fluxos da direita vão ser positivos, os fluxos da esquerda vão ser negativos. Quando somar, dá zero. Tá? Então, se a carga total contida dentro da superfície for zero, no caso aqui, ó, mais, menos, o fluxo total dá zero. Tá? Agora, nesse caso aqui, em geral, a lei de Gauss, ela tem certa limitação, tá? Por exemplo, ela não conseguiria determinar o campo de um dipolo. Essa linha de campo aqui, pela lei de Gauss, não dá para fazer, tá? Porque ela vai estar uma gaussiana externa e ela só consegue dar algum resultado se tiver uma carga líquida, né? Não nula, né? Positivo ou negativo. Nesse caso, como a carga líquida é zero, ela diria que o campo aqui fora é zero. Tá? Então, você vê que a questão da simetria da superfície implica algumas limitações. Tá? Então, esse é o caso a soma das cargas ser zero, ela não consegue determinar o campo. Tá? E também um caso onde a simetria não seja perfeita, vocês vão ver mais adiante, ela só dá resultados aproximados. Tá? Então, para ela funcionar, ela tem que ser totalmente simétrica. Tá? E, em geral, ela tem que envolver alguma quantidade de carga não nula. Se a quantidade de carga for nula, ela não consegue dar uma resposta. Tá? Então, tem aqui o comentário dessa superfície. Tá? E a lei de Gauss e a lei de Coulomb, elas são absolutamente equivalentes. Tá? Então, por isso que a gente pode usar a lei de Gauss no lugar da lei de Coulomb. Então, essa equivalência
se mostra calculando o campo a partir de uma superfície gaussiana que envolve uma carga pontual. Tá? Então, a gente coloca uma carga pontual aqui no centro do sistema de referência. E desenha essa gaussiana de raio Rzinho. Essa gaussiana grandona, uma esfera, né? E raio Rzinho. Então, a gente lembra que o campo da carga, campo elétrico da carga pontual, pela simetria que ela tem, as linhas são todas radiais, tá? Vocês viram naquele simulador. Tá? Então, as linhas apontam sempre do centro da carga para fora. Tá? No caso da carga positiva, as linhas todas são assim, ó, apontam para fora, né? Apontam na direção do raio, né? O raio vetor, e são todas uniformemente distribuídas. Tá? Então, a distribuição não tem outra possibilidade a não ser totalmente radial, assim. Né? Então, se a gente aplicar essa superfície esférica e calcular a integral de superfície, essa integral aqui, a gente vai calcular a integral de superfície e observar aquela propriedade que eu já comentei, é que a gente tem que tirar o campo de dentro da integral, colocar ele para fora e vai sobrar só a integração da área, do dA. E o dA a gente conhece, tá? Então, o mecanismo da lei de Gauss sempre vai ser esse, tá? Tirar o campo, achar uma gaussiana tal, que você consegue, em cima dela, colocar o campo uniforme, né? E paralelo ao elemento de área. E de modo que você, tirando ele da integral, sobra uma integral trivial. Tá? Aí, nesse caso aqui, então, o que vai acontecer? Lei de Coulomb, a gente vai fazer a conta em cima dessa superfície. Então, a gente vai calcular aqui a integral de superfície e a gente vai observar a seguinte coisa. Se vocês pegarem o campo em cima de uma superfície com um raio constante, Rzinho, o que a gente sabe já disso aqui? Ó? O campo é todo dirigido para fora, né? E para um raio fixo, ele é constante. Ele é Kq sobre Rzinho ao quadrado. Se o Rzinho ao quadrado for constante, se o Rzinho for constante, esse termo é constante, Kq sobre R2. Tá? Agora sobra a questão da direção. A direção dele vai ser sempre para fora. Tá? Assim, ó. E aí coincide com o quê? Com o vetor normal. Tá? Então, a direção do campo, o módulo dele é constante em cima da superfície e a direção dele é sempre paralela com a normal em cada ponto. Tá? Aí isso, então, vai tornar possível fazer isso aqui. Ó. Produto escalar é simplesmente produto dos módulos. Tá? Cosseno é zero, é simplesmente produto dos módulos. E, pela formulação da lei de Gauss, ε0 vezes esse fluxo da carga envolvida. Tá? Constante em cima da superfície de integração, superfície gaussiana. Então, a gente pode tirar ele da integral, tá? Como se fosse uma integral em uma linha, né? Com o integrando constante. A gente tira ele aqui e ele fica fora da integral. E a carga envolvida é a própria carga Qzinho. Tá? Então, a carga envolvida é o Qzinho. O campo aqui sai da integral, fica do lado de fora. Aí sobra o quê? Sobra a integral de superfície da área do dA, que é a área da esfera, a área de superfície da esfera. E aí a área de superfície da esfera a gente conhece já, é 4πr2. Então, daqui ó, a gente chega a essa passagem de Gauss. ε0 vezes a integral de superfície, que é 4πr2. Isso tudo tem que ser a carga envolvida. Então, tirando o módulo do E, sai ó, o campo tradicional de Coulomb, né? Q sobre 4πr0 Aí isso aqui mostra o quê? Que a lei de Gauss, né, e a lei de Coulomb são perfeitamente equivalentes. Tá? Então, essa situação perfeita em que a gente está calculando o campo de uma carga pontual. Okay? Então, esse aqui é o resultado mais importante dessa parte, equivalência das duas formas de determinar um campo. Agora, a gente vai usar sempre a lei de Gauss porque ela permite, se a gente escolher as superfícies apropriadas, sempre
proceder esse esquema aqui, ó. Tirar o campo paralelo a DA, e depois a gente tira ele e sobra só a integral de área. Tá? Então, em geral, sempre a gente vai calcular dessa forma. Tá? A gente nunca vai calcular nada explicitamente em termos de cálculo direto de superfície. Tá? A gente sempre vai fazer esse esquema aqui. Esse, depois esse e depois esse. E daqui, chegar direto a essa parte. Então, o esquema de uso da lei de Gauss é esse aqui. Tá? Esse. Tá? Se vocês tentarem calcular o campo de uma carga pontual com um cubo, ele dá uma integração terrível. Tá? Você teria que usar as técnicas de cálculo 3 para tentar determinar o fluxo de forma rigorosa matemática. Tá? Então, teria que parametrizar a superfície, definir área de integração, fazer uma série de contas, né, para achar o fluxo. Tá? Agora, porque ele não tem essa propriedade de simetria. Ó. Essa propriedade aqui, ela só ocorre se a simetria for perfeita. Tá? Então, é o caso que a gente sempre vai estar procurando. Tá? Agora, se vocês pegarem qualquer outra superfície, dá para calcular. Tá? Mas só que, em vez de ter essa propriedade que é trivial, vocês teriam que ter um trabalho matemático tremendo, tá? Para fazer... Vocês devem estar fazendo o cálculo 3, ou já fizeram, então vocês vão ver que tem uma série de técnicas para calcular essa integral de forma rigorosa matemática, né? Tem que pegar ela, projetar numa área, no plano, né? Aí achar as curvas superior, curva inferior, o domínio de integração, tem uma série de complicações, e depois calcular esses produtos escalares de forma explícita, né? E fazer a integral na componente x, na componente y, tá? E, eventualmente, se for tridimensional, a componente z também. Dá uma série de contas aqui. Agora, o que a lei de Gauss facilita, em termos da simetria, é que não precisa fazer conta nenhuma. A gente só precisa escolher a superfície correta. Tá? Então, se escolher a superfície correta, que ela fique alinhada com a simetria da carga, esse campo aqui e o dA, eles são paralelos, né? E o E é constante, o módulo. Né? Nessa situação, o produto escalar é trivial, e ele sendo constante, sai da integral, sobra só a integral da área, que é trivial. Tá? Então, a lei de Gauss sempre tem esse esquema. Então, guardem sempre isso, esse esquema aqui, é que torna... Ó, aqui o exemplo 3, usa a lei de Gauss para determinar um campo elétrico. Aqui tem a figura 10A. A figura 10A, vocês têm uma carga aqui no centro e tem uma casca aqui, ó. Tá? E aí diz aqui, ó, é uma esfera de plástico, tá? Ou seja, aqui mostra a seção reta de uma casca esférica de plástico, essa aqui, de raio 10, né? O raio aqui é 10, né? E a espessura desprezível. E ela tem uma carga negativa menos 16, tá? Menos 16 unidades carga fundamental. E no centro da casca tem uma partícula de carga 5E, tá? 5 carga fundamental. Tá? Aí ele quer saber o seguinte, qual é o campo elétrico, né? Módulo de orientação. Primeiro, um ponto P1 situado a uma distância de 6 centímetros. Então, aqui, tá? Essa aqui é 10, né? Ele quer esse P1 entre a carga Q e a casca. E depois, um ponto P2, situado a uma distância de 12 centímetros do centro da casca. O P2 está fora da casca, tá? Então, tá? Ele quer um P1 dentro e um P2 fora. Tá? Então, aí para isso, vocês desenham, aqui no caso a simetria, a gente vê que está exatamente da lei da carga pontual, da lei de Coulomb, né? Sem nenhum problema. Então, para resolver isso, vocês desenham, aqui a superfície tem que ser uma esfera, né? Primeiro a gaussiana esférica que passa por P1, essa situação lá. Gaussiana R1, esse R1 menor do que os 10 centímetros. No caso, são 6 centímetros.
Aí a gente tem a situação tradicional da lei de Gauss, a situação mais simples, né? Ó, o campo é normal, carga positiva, né? O campo é normal, né? E o dA também para fora, né? E aí a continha dá a mesma sequência, ó, tá? Então, a letra A, ó, aqui, ó, cosseno é 1, fica isso, o campo sai, ó. Campo saindo, coloca área de superfície, 4πr2, carga envolvida é o Qzinho, né? Carga envolvido é o valor que já foi dado aqui, que é 5 vezes, né? Aqui, ó, 5 Ezinho, né? Aí você colocou aqui 5 vezes a carga fundamental e depois é só fazer essa continha, né? Aqui é 6 centímetros e achou 2 micronewton, né? 2 micro newtons por cubo. Bom, então, esse foi o cálculo tradicional, mas, o cálculo da parte P1, esse aqui. Agora, o item 2, ó, você vai mostrar já como é que funciona a soma das cargas, né? Item B, na verdade, item A, item B. Ó, no ponto P2, situado a uma distância maior que 10. Tá? Então, o item B, a gente vai colocar o gaussiano agora, essa pontilhada, pelo lado de fora, né? E a gente vai ter esse R2 aqui, que é 12 centímetros maior que o raio da casca. Tá? E a gente tem a informação que a casca tem uma carga acumulada lá, ó, de menos 16. Menos 16, né? Cargas elementares. Então aqui é a mesma coisa, só a diferença qual é? Como a carga é negativa, a carga da casca, a carga envolvida, na verdade, negativa, vai ser menos 16 mais 5, né? Menos 16 mais 5 vai dar menos 11. Então, a carga líquida é negativa, o campo vai fazer o quê? Vai apontar para dentro. O campo aqui, ó, aponta para dentro, né? Produto escalar vai dar negativo, né? Vai ser módulo desse, vezes cosseno de 180, que é menos 1. Então, nesse caso aqui, a única diferença... Aqui, ó, esse caso aqui tem que tomar cuidado na hora de fazer as aplicações. Ó. É interessante vocês não deixarem os sinais algébricos soltos, que pode eventualmente aparecer 2 vezes e dar problema. Tá? Então, aqui ele deixou, por exemplo, o sinal algébrico, porque a gente sabe que a carga envolvida é negativa. Tá? E quando vocês colocam na lei de Gauss, o produto escalar também vai dar negativa. Então, essa operação aqui, aqui seria E cosseno de 180 dA. Então, vai dar menos, né? Vai dar negativo aqui. Tá? E isso aqui vezes a carga envolvida. Então, o E vai ser, ó, menos carga envolvida sobre 4πε0R2. Aconteceu aqui. Ó. Menos carga envolvida sobre 4πε0R2. Agora, a carga envolvida, a gente fez aquela conta. Ó. Qzinho mais Qzão, né? Esse 5E mais, ó, menos 16, deu menos 11. Tá? Aí é só substituir aqui. Ó. É o menos, esse menos aqui, ó, e a carga envolvida, ó, menos 11 cargas elementares. Então, menos, menos dá mais, e a carga deu, o campo deu 1,1 micronewtons por cubo. Tá? Agora, essa operação aqui, tome cuidado, tem que fazer a avaliação antes de fazer a conta, para não tomar cuidado e acabar achando o módulo do campo negativo. Tá? O módulo do campo é sempre positivo. E essa operação aqui dentro, ó, é integral. Porque é sempre o módulo, né? Módulo do dA vezes o cosseno. Então, deu negativo, não que o módulo seja negativo, mas deu negativo por causa do cosseno. Tá? Agora, a carga envolvida, nesse caso, necessariamente tem que ser negativa, porque se o produto deu negativo, a carga envolvida tem que ser negativa. De modo que essa operação aqui vai ficar menos a carga envolvida.
menos uma coisa negativa, deu positivo. Ok? O exemplo 4 é a sequência do exemplo 2, tá? Que a gente viu mais na aula passada ainda, tá? Então, vamos relembrar aqui o exemplo 2. A gente calculou os fluxos, né? A gente calculou, né, na aula passada ainda. Exemplo 2. A gente calculou os fluxos nessas situações aqui, ó. À direita do cubo, né? À esquerda e para cima, tá? Então, foi dado esse campo, né? Um campo não uniforme, né? Que era o campo, ó, 3x, então ele é linear na coordenada x e uniforme na coordenada y, tá? Então, na coordenada y é um campo que passa sempre de baixo para cima com módulo constante. Mas na coordenada x, ó, ele aponta para trás, para x negativo. A x negativo ele aponta para a esquerda, né? X positivo ele aponta para a direita, em x igual a zero e dá zero. Tá? Então é um campo que ele inverte a orientação na origem. Tá? Ele é esquerda, depois passa a ser direita. Tá? E aqui foi calculado, ó, nessas três tampas aqui. Ó. O cubo tem 6 faces, né? O campo é dessa forma, e se calculou face esquerda, olha, face direita, face esquerda, tampa de cima. Tá? Então, a gente fez essas continhas aqui, ó, e achou cada um deles aqui. Tá? Ó, aqui a direita deu 36, esquerda deu menos 12, para cima, mais 16. Tá? Agora, mais adiante, então, lá na discussão, finalzinho, a gente vai fechar o cubo, tá? Vai fechar esse cubo aqui. Eu uso da lei de Gauss para determinar a carga. A gente vai fechar o cubo e calcular o fluxo líquido. E se o fluxo líquido, dependendo do sinal, a gente vai saber qual é a carga que está dentro do cubo, né? Ou se existe carga. Tá? Então, é reproduzir o campo aqui, ó, 3x mais 4j, né? 3xi 4j, né? E a gente pegou a superfície fechada, né? E vamos aqui, ó, lembra que a lei de Gauss sempre pode ser expressa dessa forma. ε0 vezes o fluxo igual a carga envolvida. Tá? Então, ó, aqui ele relembra aquilo que eu já comentei. Ó. Do exemplo 2, face direita deu 36, face esquerda menos 12, face para cima, né? 16. Tá? Agora, a gente vai calcular o fluxo para baixo. Para baixo, a gente sabe que... inclusive, aqui tem um erro, tá? Aqui, deixa eu ver se eu botei aqui o... sim, eu botei aqui, ó, eu inseri um pedaço do texto original em inglês, ó, só para vocês verem que tem um errinho aqui na tradução. Ó. O DA aqui está certo. DA para baixo é menos DAJ, tá? Ele está voltado. Cadê o cubo? Eu botei. Ó, esse DA aqui para baixo está na direção Y, unitário é J, né? E então esse DA para baixo é menos DA, o unitário J. Tá? Essa situação aqui, ó, tá? O vetor unitário, o vetor DA dessa parte inferior, ele é o módulo do DA vezes o J unitário e apontado para baixo. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o campo vai dar menos 16, tá? Tá faltando sinal aqui, ó. No original está correto. O campo para baixo é menos 16, tá? Então, menos 16 newton por metro quadrado. Então tem um sinalzinho aqui, ó, se vocês estiverem aí anotando, corrijam aqui, tá? Bota um sinal. Com o PDF aí, bota um sinal aqui com a assinatura, com alguma coisa assim. Tá, então esse fluxo para baixo a gente sabe que é negativo, né? Porque na direção J, o que acontece? O campo é uniforme, né? Então, se o campo é uniforme na direção J, o campo está fazendo assim, ele entra de baixo para cima, o campo está atravessando nesse sentido, assim, de baixo para cima. Ele sai paralelo, positivo, ele entra antiparalelo, negativo. E eles têm exatamente o mesmo valor simétrico. Mais 16 em cima, menos 16 embaixo, de modo que vai dar zero. Tá? Essa componente. Então, essa parte aqui
ser negativo. Face dianteira, a normal é essa de cá. Ela vai estar na direção do unitário Z, que é o K, unitário K. Tá? Então, aqui seria unitário K positivo, e para trás, ó, unitário K negativo, sinal negativo. Agora, nesse caso aqui, ó, não tem campo na direção. Ó. Nem essa primeira parte, nem a segunda tem nada a ver com o K. Então, o que acontece aqui? Ó? Essa parte aqui dá automaticamente zero. Cadê ela aqui? Aqui, ó. Na face dianteira e traseira, os DAs são proporcionais a K unitário e o campo não tem nada nessa direção. Então, o fluxo é zero. Tá? Tá? Então, as duas faces Z para frente e Z para trás são zero, identicamente. Tá? As duas faces Y, a soma também dá zero. Tá? Vai sobrar só os fluxos para a direita e para a esquerda. Tá? E, então, ó, o balanço final é esse aqui. Ó. O fluxo total vai ser ó, fluxo da parte direita, 36, fluxo da parte esquerda, menos 12, fluxo para cima, mais 16, fluxo para baixo, menos 16, fluxos na direção Z, os dois são zero. Tá? Tudo isso aqui dá zero, sobra só o quê? Esse menos esse, 24 newtons por metro quadrado. Tá? Então, ó, a gente conclui que a carga envolvida vai ser o quê? ε0 vezes o fluxo total. Tá? Aí é só substituir esse valor da constante e vezes o fluxo obtido. Tem uma carga de 10 a menos 10 coulombs. Então, a resposta é essa. Tá? Então, tem esse detalhezinho aqui, depois vocês corrijam, né? Esse sinal aqui era negativo, senão não dá certo. Tá? Esse aqui está certo, mas aqui está errado. Ok? Essa é somar o fluxo em cada tampa. Né? Cada tampa, o campo é uniforme na parte J e ele é linear na parte I, parte X. E não tem componente Z. Tá? Então, foi imediato aqui. Tá? Calculou esse positivo, esse negativo. Aliás, não. E simétrico, né? Esse aqui positivo tem um certo valor, esse aqui negativo, esses são zero. Fluxo total positivo, então significa que tem uma carga positiva dentro do cubo em algum lugar. Então a gente pode detectar isso de forma imediata. Ok?